explicar com... beleza, agora começou. Pessoal, bom dia. Hoje é o nosso sexto encontro da disciplina Metodologia de Projeto Científico, ministrada para o primeiro ano, turmas A e B, do curso técnico em agroindústria. Bom, esta é a penúltima aula. Esta aula ela tem o objetivo de auxiliar na compreensão dos conteúdos relacionados com projeto de pesquisa. Dentro dos conteúdos de projeto de pesquisa, nós estudamos as partes ou elementos de um projeto de pesquisa. E esses estudos vão ser essenciais para a execução de duas atividades, na verdade até mais, né? Mas especialmente duas atividades, que são projeto de pesquisa etapa 1, que vai, não lembro agora se vai até objetivos, e projeto de pesquisa etapa 2, que teria toda a composição de um projeto de pesquisa, ainda que bastante simplificado. Então, a ideia da disciplina é que, ao final, e aí vocês têm aquele videozinho, o famigerado vídeo, que vocês têm gostado da ideia, até pediram para fazer coisas a mais, mas, enfim, vocês têm esses dois trabalhos e o vídeo final. Bom, esse projeto de pesquisa ele vai ser avaliado com base em quê? Com base nos elementos, o material teórico. Qual material teórico? Foi repassado o material teórico no grupo do WhatsApp, e está também disponível no Moodle. Este material está com o nome Aula 2, Projetos de Pesquisa, e vai ter o conteúdo teórico, que é a base para essas nossas atividades e para a finalização da disciplina. Temos encontros hoje e encontro na quarta-feira, todos pela manhã, a partir das 9 horas, e este encontro vai ser uma exposição teórica. Eu pretendo terminar a abordagem sobre projeto de pesquisa, então vai ser uma aula bastante expositiva, ou seja, eu vou trazer informações, imagens, conteúdos relacionados com isto, e a ideia é que vocês consigam perceber, vai ter acho que 2 ou 3 momentos de interação. Aí eu pergunto, pessoal, vocês já iniciaram os projetos de pesquisa? Começaram a pensar sobre, pelo menos? Pelo menos isso sim. Tá, pensou, né? Tem um projeto de pesquisa, aí pensou e pronto, acabou. Tipo assim, nossa, eu tô ferrada, tenho que escolher o tema, essas coisas. Uai, o tema era para ter sido mais... Professor, eu já fiz mas nossa, quase que não consegui fazer. Beleza. Não, legal. Vai ter uns 2 momentos que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tudo bem? E aí a ideia é a aula facilitar a vida de vocês. Quem eventualmente tiver com dúvida, eu vou sempre remeter, assiste ao vídeo da aula, que ele tem informações sobre isso, né? E também a primeira coisa, na verdade eu nem pergunto se a pessoa leu o material, porque não me passa na cabeça uma pessoa que vem, se matricula numa instituição de ensino e não lê material. Isso aí não me passa na cabeça, não consigo perceber, não consigo entender, não consigo compreender, desisti já, e vida que segue. Aí cada um que tem o seu resultado. Bom, então esse é o nosso sexto encontro, sexto e penúltimo encontro, está acabando, tenham paciência, tenham calma, que uma hora isto terá acabado. Para entrar no Mente? Sim, a gente vai ter já o controle de frequência. Deixa eu encaminhar aqui o caminho e o código. E daí alguém, por favor, compartilha no grupo do WhatsApp, porque eu estou sem ele aqui, eu não queria ficar levantando para pegar outras coisas. Eles acabei de mandar. Perdão, fala. Então, eu queria tirar uma dúvida de uma atividade passada, aquela do grupo. Por exemplo, teve uma pessoa no nosso grupo que entregou, né? Aí a pessoa colocou os nomes lá e era para aparecer aqui que foi entregue para mim? Então, eu falei agora mais no início que eu tô com... Acabou, rapaz. Eu tô com um pouquinho de dependência de verificar como é que estão as entregas. Eu tô contando que quem estava com acesso, tinha regularizado, resolvido sua vida, foi lá e entregou. O trabalho em grupo, só um do grupo entrega, desde que identifique bem os nomes e as turmas a que pertence a turma a que pertence cada integrante. Beleza? Então, é isso. Teve a entrega, um só entrega lá no Moodle, acabou. Na hora que eu for avaliar, corrigir, aí eu já lanço a nota para todos. Esse daí acaba que vai ser uma nota igual. Então, todos foram ruins, todos tiram nota ruim. Se o trabalho estiver ruim, se o trabalho estiver bom, todos tiraram nota boa. Não é a melhor sistemática de avaliação, mas como vocês vão ter agora várias atividades individuais,
vai dar meio assim para saber quem era o mais dedicado e quem que não era tão dedicado, né? Inclusive para fins de prova final, se houver. Não sei se respondi a tua dúvida, mas se não, qualquer coisa você pode tentar novamente ao final da aula. Aí a gente deixa um período lá, depois que liberar os demais, aí a gente deixa um período só para sanar dúvidas. Diga, Luiz Eduardo Ramon. Professor, eu tenho uma dúvida que, tipo assim, lá nas minhas atividades enviadas, fala que, tipo, não tá enviada. Tipo, fica com dias de atraso. Não sei por que isso. Tipo, daquela da tabela lá, que era para fazer uma tabelinha explicando, né? Tá falando que já tá 3 dias atrasada a atividade, sendo que ela tá enviada lá. Entendi. Isso aí, na verdade, a gente já falou, acho que 1 ou 2 vezes. No mural, que é aquela primeira tela que vocês visualizam, eu não sei porque ali não diz que está enviada, recebida e tudo mais. Não sei por quê. Talvez estudando um pouco mais, né? Porque o professor não domina tudo. Eu já fiz curso virtual, já criei tudo mais, mas nem toda hora, assim, o recurso às vezes muda uma besteirinha e eu demoro a identificar. Normal, né? Então, se mudou a versão, é igual quando muda a versão de aplicativo, essas coisas. Então, tem alguma coisa que eu não consegui ajustar da maneira certa. Eu tenho quase certeza que tem como ajustar. O que tu tens que focar, ou qualquer outra pessoa que esteja com dúvida parecida, entra lá na parte do envio da atividade, da tarefa, e lá tem que estar enviado para a avaliação. Se estiver isso, fica tranquilo. Beleza? A dica que eu tenho dado também todo mundo guarda todas as atividades até o final da disciplina, porque vai que sistema tem isso, não é? Eu estou evitando ao máximo receber qualquer coisa pelo WhatsApp, além do vídeo, porque a gente sempre tem a possibilidade de perder. Pode alguém assaltar, levar o telefone estragar, enfim, resetar e perder alguma coisa, então sempre pode ocorrer. Então, nós, do Instituto, somos orientados a aceitar os trabalhos pelo Moodle, pelo AVA, porque isso dá uma certa segurança tanto para o professor quanto para o aluno, não é? Então, no AVA é mais difícil de perder, e se perder, tem uma equipe por trás de tecnologia que monitora, vai lá, recupera e tudo mais. Mas o meu computador, o meu telefone, não tem equipe nenhuma para auxiliar, né? Tudo por conta e risco minha. A Euriane falou, teve um erro na atividade em grupo e fala que eu estou no primeiro A, sendo que eu estou no B, ainda receber nota. Não, mantém aí no radar, na verdade, sim, vai dificultar a vida do professor, né? Se informa errado, aí acho que eu vou descontar lá um meio ponto do grupo para, da próxima vez, aprender a informar certo, não é? Mas não, eu verifico de onde que é aquele aluno, né? A ideia da turma é para não me fazer ficar trabalhando igual um cavalo. Mas beleza. Professor, sobre a primeira parte do projeto tem que ter quantas páginas? Bom, o projeto final, pessoal, tem que ter 10 páginas. Então, tu não me aparece com 9, porque não vai externar o projeto dentro das 10 páginas. Então, assim, começa a pensar, mas vocês vão perceber agora alguns itens do projeto que eles não levam muito espaço, não. Então, terminou um item, vai para o outro e por aí vai. Isso aí a gente só vai conseguir, talvez, perceber melhor a partir da exposição sobre projetos, né? Como vai ser esse trabalho de projetos. Calma, tem a aula agora, a gente conversa depois da aula, tá, pessoal? Porque vocês nem viram o conteúdo, não sei qual é o grau de leitura, eu ia até aplicar uma atividade, tipo um quiz sem valer nota, mas acho que isso ia alongar demais a aula e eu ainda tinha essa questão médica da minha tia, e eu preferi não. Bom, pessoal, eu vou explicar o final, no final a gente libera a turma, quem quiser cair fora, sai, e quem quiser ouvir as dúvidas vai ficando e a gente tenta dar uma acelerada lá no final. Silvana, fala. Professor, a atividade que você passou no grupo só vai dar prazo para ela até que dia? Não sei, talvez tudo fique até a última data de entrega, que acho que estava dia 19 agora de abril, mas talvez eu prorrogue, sei lá, para o dia 22, porque 21 é feriado, não é? E aí, se eu dou mais esses dias e vocês ainda têm um feriado, aí a chance de vocês terem menos coisas para reclamar de mim assim, eu fico com menos coisas para reclamar de mim, não é? Se vocês tiverem o final de semana, tiverem o feriado lá do 21, do Tiradentes, e só precisar me entregar no dia seguinte, eu acho que isso facilita a vida de todo mundo. Aí acho que eu vou colocar todas as atividades para essa data.
inclusive reabrir os fóruns, essas coisas todas. Porque aquele que chegou depois, assim, se o Instituto não deu conta de colocar todo mundo nos mesmos prazos, antes de iniciar a aula, não deu conta de o Moodle estar funcionando, não sou eu também que vou dar conta de controlar os prazos de... tem turma que tem 106 alunos, porque é A e B. Então, assim, está humanamente difícil ajustar isso. Então, o que eu vou fazer? Reabre o prazo para geral até dia 22 de abril, e aí quem chegou depois, aí já teve tempo, aí se vier com a desculpinha não, né? Às vezes posso estar sendo meio grosseiro, mas assim, problema a gente tem, problema de gestão, tem problema dos sistemas, isso é fato. Agora sim, do mesmo jeito que eu tenho buscado, acho que teve dia que eu fiquei até 1h da manhã auxiliando alunos, tenho passado 2 dias, agora que eu não estou dando conta mais mesmo de ver os privados. Mas assim, o estudante tem bastante responsabilidade e a gente tem batido, reforçado essa informação dia após dia. Então, tipo, depois de 6 encontros de uma disciplina começa a nossa, depois de tanto que eu tenho falado, eu já não, chega lá no final, não aceito, mas, assim, problema, não tem acesso ao Moodle ainda, a menos assim, aí se não tiver, aí realmente, a gente formaliza para o IFMT, aí diz, o nosso serviço está muito ruim, porque passaram-se, sei lá, 10, 20 dias e a gente ainda não deu conta de colocar um estudante no Moodle, aí todos nós temos problemas e vamos ter que resolver, eu sou o primeiro a assumir essa responsabilidade também enquanto equipe do Instituto. Diga, Carlos. Oi, professor. Opa. Eu queria dar uma sugestão sobre a questão do grupo, porque tá dando muita, como é que fala, discórdia, sei lá, muito problema, por questão da quantidade de mensagens, sabe? Aí Tu fala do grupo do WhatsApp, não é? Sim, tá dando Sim. muita especulação, aí eu queria dar uma sugestão. Eu tava falando pro Solano Duarte Cunha, acho que é o nome, que tipo assim, eu podia criar um grupo... Oi. Eu recomendo isso no final da aula, deixa o professor terminar a explicação dele e depois a gente fala sobre isso, porque senão vai atrapalhar a aula. Pode ser, Concordo com a Rainha. Pode ser. Ajustar Exatamente. o que não for exclusivo conteúdo, aí a gente posterga um pouquinho, que aí quem quiser ficar fica e quem não. Agora eu só vou colocar mais uma observação. Eu não queria de jeito nenhum administrar o grupo do WhatsApp de vocês. Eu quero que vocês administrem. Se ficar ruim, aí vocês vão dizer, o professor foi omisso, ele não quis fazer o que talvez ele poderia ter feito, mas também vocês vão ter que assumir uma meia-culpa de dizer assim, a gente, enquanto grupo, a gente não sabe se organizar. Aí todos dois vão ficar com culpa, o professor e vocês. Então, assim, se vocês decidirem fechar o grupo, deixar sem mensagem, ou abrir durante a aula, abrir uma hora por dia, abrir em horários marcados depois, quando tiverem dúvidas sobre projetos, essa é uma decisão de vocês, mas vocês têm que ser inteligentes enquanto coletivo, não é? Assim, não tem que ficar com ódio de ninguém, adorar ninguém, não, tem que agir da maneira prática para resolver os problemas de vida de vocês, beleza? Então, vamos seguir aqui com a aula, mas aí tentem se resolver entre vocês a gestão do grupo. O grupo lá eu criei, mas ele é de vocês. Bom, metodologia do projeto científico, se tem problema em entregar atividade com atraso, eu vou postergar tudo até dia 22, já está certo aqui, já tem um feriadão, aliás, um feriado, tem final de semana, então tudo indica que dá tempo sim. Problema com o Moodle, sempre mensagem para Thierry, reclama mesmo, já diz, foi no dia tal, enfim, não fica calado não, pelo amor de Deus, e faz, não fica esperando, igual, tipo, tem gente, mandei mensagem às 22 horas, não sei o que e tudo mais, será que não tivesse tempo antes? Mas beleza, antes tarde do que mais tarde ainda, então, mas fica monitorando, fica cobrando. Pessoal, estrutura do nosso encontro, avaliações sobre encontros anteriores, exposição sobre projeto de pesquisa, projetos, não é? Orientações adicionais sobre atividades, é o que temos para hoje. Daí eu vou trazer formulário sobre o nosso quiz e o formulário da última avaliação. Nós estamos no curso de agro. A nossa última aula foi dia 9, não foi? Foi o dia do joguinho. Parando aqui o compartilhamento, vou compartilhar agora a guia da avaliação.
Só a gente teve aquele joguinho, eu espero que vocês tenham mais ou menos gostado. Não é nada revolucionário, mas é assim um recurso, digamos que audiovisual e também uma forma de fixar conceitos. A gente realmente precisava que vocês diferenciassem os tipos de conhecimentos. A gente realmente precisa terminar a disciplina percebendo que existem diferentes tipos e que eles não são melhores entre si, mas que eles têm talvez funções ou papéis sociais diferentes. Está dando um chiado aqui no meu. Então, a gente realmente precisava que vocês identificassem essas questões, então foi por isso que nós aplicamos o joguinho. E ele também valia nota, acho que foi um recurso interessante, pelo menos na minha avaliação. Tem seus problemas? Tem. Toda coisa, pessoal, sempre vai ter pelo menos dois lados, um lado bom, um lado ruim, às vezes nem é isso, às vezes tem um lado que é de um jeito, o lado que é do jeito B, o lado que é do jeito C, e por aí vai. Isso é aplicável para quase tudo na vida de vocês. Então, quando a gente começa a estudar, a gente passa a evitar muito aquela coisa, é só bom, é só ruim. Não, quase tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim, ou tem outras possibilidades, beleza? Se quiser, depois em outro momento a gente comenta mais sobre isso. Então, como é que está o esforço do grupo, né? Já tem leitura, já tem bastante coisa. Então, tem gente que ainda não está se esforçando tanto na avaliação da pessoa, que eu espero que melhore. A gente tinha 14 páginas para ler na primeira parte da disciplina, é bem pouco, tá, pessoal? Enfim, não esperem que seja só isso. Eu espero que no final do curso de vocês estejam lendo 50, 100 páginas. Deus queira que isso aconteça, porque é a qualidade da educação de vocês. Teve gente que não fez qualquer leitura, até aquela data, né, dia 9. Eu espero que essas pessoas já tenham ido e não pequem mais, né, no sentido de não cometerem, não continuarem nisso. Então, teve gente que foi além, graças a Deus, é a maioria, né, lendo todo o material e fazendo coisa adicional. Sobre o jogo, teve uma pessoa que não gostou, não sei, vamos ver lá os comentários, o que a pessoa expôs sobre esse jogo. O horário. Bom, o horário fica um pouquinho difícil para eu começar antes das 9. Aí realmente talvez um motivo de o professor até pedir desculpas, mas para mim é um pouco inviável. Não que seja inviável, né? Que na verdade eu acordo entre 3, 4 horas da manhã, 5 horas. O meu horário de sono é quase perdoem a palavra, uma desgraça, né? Então, tipo assim, a pessoa dorme 1 hora da manhã, acorda às 4 e por aí vai. Mas é isso. Duração da aula péssima. A nossa aula vai ser sempre isso, 2 horas, 1h30, 2 horas, difícil ela durar menos. Mas para mim é o necessário. Se vocês pensarem, vocês estão fazendo uma disciplina que a gente se encontrou 6 vezes, a gente vai ter se encontrado 7 vezes, 7 vezes 2, 14, então a gente vai ter cumprido 14 horas de aula. A disciplina de vocês, ela tem 34 horas. Então, assim, a gente está, em algum momento, a gente está enrolando alguma coisa, né? O professor não está ministrando as 34 horas, porque não dá mesmo, é muito inviável, é muito massacrante para todo mundo. Na verdade, até para mim não é, né? Eu fico de boas, eu gosto do que eu faço, para mim não tem esse sacrifício todo, né? Além da questão do tempo e do horário, a hora que eu acordo e tudo mais, pode ter algum inconvenientezinho, mas estou tranquilão, ministrar aula é o que eu escolhi, até hoje estou bem satisfeito, tenho até comentado com a família que estou quase com a vida que eu pedi a Deus, assim, no sentido de fazer o que eu queria fazer, e mais ou menos do jeito que eu queria fazer. Não tem ninguém me mandando fazer de um jeito ou de outro, então eu faço normalmente com base no que eu estudei, e num padrão, né? O instituto ele tem um padrão, mas dentro desse padrão pode ter professor que só queira falar, pode ter professor que também quer ouvir, pode ter professor que promove mais discussão, outros menos, por aí vai. Bom, duração da aula, então, infelizmente, vai acabar que eu não vou agradar, a menos que essa pessoa diga assim, eu queria aula de 30 minutos, aí 30 minutos a gente mal acessa a sala e consegue dizer um oi com decência, não é? Avaliação sobre as discussões, alguns acham que é ruim, péssima, mas talvez seja essa questão do foco, não é? A atuação do professor tem um que está achando ruim, então, se puder dizer exatamente o que é, a gente senta e conversa novamente. O que tem gostado da explicação, tudo, nada específico, a aula foi ótimo, método de avaliação, quase tudo, o jogo que foi passado, a pessoa gostou, o quiz gostou também, o jogo que o professor passou, mas tirou nota baixa. Bom, ainda bem que as pessoas têm um grau de maturidade bom, não é? Porque o fato de ela ter tirado nota baixa
se a pergunta estava clara, se a pergunta era sobre o conteúdo, se foi avaliado que ia ter o joguinho, se foi informado que valeria nota e tudo mais, aí, infelizmente, fica difícil de dizer que a culpa seria só minha, não é? E também não vamos nem tratar com questão de culpa, porque a disciplina não acabou. Vamos tratar assim, tem coisas que a gente já descobriu que precisa melhorar, né? Então, se a gente descobriu que tem coisa para ser modificada, então por que não modifica, né? Então, gostou da explicação, a forma como fomos avaliados, o joguinho. Gostei da nova forma de prova, sim, eu acho isso bastante legal, eu gosto de avaliar. E eu sou muito conteudista, eu avalio, tem professor que entende, não, qualquer coisa que o aluno falar serve. Eu não, porque a gente tem um parâmetro, a gente tem uma diretriz, entenderam? Então, eu não sou do time lá do Vale Tudo, não. Mas, se tiver alguém, eu também respeito, não sendo meu professor, não querendo me obrigar a ser igual, estou bem de boas. Da explicação do quiz, não participei porque estou no trabalho, nem era para ter avaliado, se não participou. O formulário é só para quem participa do encontro. Não que não tenha direito de falar, mas porque aquele encontro teve uma construção. Então, como é que alguém avalia sem ter visto o encontro, não é? Nada a acrescentar, acho que faltou um R aqui. Gostei de como foi feito, plataforma interativa, ajuda demais na hora do aprendizado, espero que continue com essa plataforma como Quiz e Mentimeter. Rapaz, eu não abro mão, aí busco outras também, mas cada professor ele atua de um jeito também. Aí fiquem cientes disso, tá, pessoal? O que o professor, o que eu faço, não é o que o meu colega faz, o que ele faz também não é o que eu faço, não necessariamente, né? Pode ser que seja, às vezes tem coisa boa que é interessante sugerir e tudo mais, mas também ninguém obriga o professor a ter uma metodologia, não. Aí tem aqueles que são mais tradicionais e por aí vai. Enfim, vocês devem ver muitos estilos, né? Assim como existem estilos de alunos também. Gostei do encontro, coisas diferentes, o quiz de tudo um pouco. Eu deveria ter prestado mais atenção nele, a duração bem construtiva, o jogo foi legal, dedicação do professor explicado, interações aqui, acho que eram interações, tá? Com o I mesmo. Que apareceu durante o quiz, achei bem legal. Aqueles memes são legais. Eu gosto dessa plataforma de jogo educacional por isso. Adorei o programa, gostei do quiz, bom, boa, nada. O que tem a melhorar, vamos dizer que é a crítica, e se ela é construtiva, né? Se me dá a chance de fazer alguma coisa melhor. Que o professor passe mais jogo como esse, a disciplina vai acabar. Se a gente se vê ainda no futuro, espero poder atender a essa expectativa. Hoje eu até tinha pensado, mas a gente tem um conteúdo, talvez vai demorar muito. Tudo bom? Poucas coisas, nada a declarar, gostei, mas não posso reclamar. Não participei, mas não posso. Não era para ter avaliado, acho que é aquela mesma pessoa. Os alunos estão falando muito no grupo do WhatsApp, decidam, resolvam-se, enfim, resolvam, né? O problema de vocês. Minha inteligência não pode ser resolvida, então tá tudo ok. Claro que pode, a gente treina, praticamente tudo a gente não precisa ter nascido Superman, né? Mas a gente consegue desenvolver muita habilidade. Então, é isso mesmo. Sempre tem algo que pode ser melhorado, então ajuda aí a saber o que pode ser melhorado. O horário da aula, bom, é manhã e 9 horas, mas se quiserem a última aula ser mais cedo, resolvam no grupo e me informem. Não sei se foi com a turma de vocês, mas já teve turma que perdeu às 8 horas, aí a gente começou mais cedo, acho que foi a turma de vocês mesmo. Não tem ideia no momento nada, já está bom, para mim está ótimo. A falta de atenção do professor sobre os avisos, pois durante o quiz tinha limite de tempo e isso me deixou nervosa na hora. Perdão, isso aqui realmente foi uma falha minha, mas a ideia do tempo era colocar a pressão mesmo. Então, assim, eu falhei, mas como apareceu lá o tempo e gerou pressão, então meio que atendeu o que eu queria. Mas eu sempre explico, eu não sei, acho que no dia eu acordei muito cedo, atordoada, e a pessoa às vezes esquece de passar uma informação bem estruturada. Gostei do que revisou o quiz, tinha um projeto. Tem dúvidas sobre o projeto, vamos ter aula já já. As provas da Academia poderiam ser nesse jogo, gostei bastante, excelente e tal. Disposição, obrigado por apresentar, sites tão legais. Beleza, então, pessoal, aqui, a princípio, eu estou entendendo que está, como a gente diz na linguagem mais popular, está tranquilo e favorável, né? Pelo menos assim, para a gente conseguir tentar fazer o que a gente precisa fazer, que é trabalhar com vocês esses conhecimentos sobre pesquisa científica. Não fiz formulário, então vou falar aqui, anônimo, achei bem legal, gostei das aulas, faz mais, por favor, passa pouco a tarefa, se controla, bem.
Certo. Eu não vou passar mais tarefa. Aquela lá dos artigos, já já a gente explica. Beleza? Orientações adicionais. Então, vamos lá, para a execução da aula. Pessoal, controle de frequência. Acessem a apresentação. Sempre vai ter alguém que perdeu. Deixa eu buscar aqui e mandar novamente. E fiquem tranquilos, a disciplina está acabando. Depois de quarta-feira, vocês não vão precisar se encontrar mais com o professor. Tudo bem? Alguém manda aí no grupo do WhatsApp, por Quando favor. a gente já está se acostumando ao professor, a disciplina já está acabando. Pois é, esse ensino remoto, eu vou ser sincero, eu não sou fã não, mas é aquela coisa, gente. Não tem coisa que eu não posso escolher, né? Aí a gente cumpre. Mas eu acho que a disciplina tinha que ser ao longo do semestre inteiro, que aí até os prazos ficariam melhores. Mas não sou eu que escolho, não sou maioria. E aí, quando a gente recebe a ordem, a gente tem que cumprir a ordem. Mas vocês também vão ter vários professores, fiquem tranquilos, que professor é o que mais falta, o que mais tem nesse instituto. Bons nomes, tá? 26, deixa eu contar aqui quantos somos. 62, tem que chegar a 62 nomes. Eu acho que eu até vou começar aqui a falar um pouquinho sobre o projeto, enquanto vocês vão preenchendo o controle de frequência. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Professor, tem problema de entregar com atraso? Tem, mas tiver, enfim, se... O prazo para entregar o projeto parte 1 e 2 também vai mudar. Vou colocar... Pessoal, a parte 1 eu queria olhar para ajudar vocês, porque se eu não olhar e estiver muito ruim o projeto, aí fica difícil de vocês tirarem uma nota boa no final, e tipo, vai valer muita nota esse projeto. Aí eu queria olhar a parte 1 que vocês vão fazer e devolver corrigida. Porque aí na parte 2, que pode ser entregue lá no dia 22 de abril, aí vocês vão ter chance de entregar um trabalho muito melhor. Agora, se a gente deixar a parte 1 e parte 2 para 22, não faz sentido. Entenderam? Tipo assim, perde a razão de ser de ter duas partes. Aí era melhor que fosse só uma parte e entregue ao final. Só que na minha ideia, quando eu pensei na atividade, eu disse, ó, eles nunca fizeram um projeto de pesquisa. Eu estou passando material, estamos tendo as aulas, mas eu acho que é pouco. Então, precisaria de uma orientação melhor. Essa orientação melhor, além das aulas do grupo para tirar dúvidas, vai ser olhar o projeto que vocês mandaram e dizer, ó, a questão de pesquisa, o problema não está bom, tem que ser mais ou menos nesse sentido, esse tema, beleza, esse objetivo aqui não sei, não dá, aí pensa aí na questão do projeto como um todo e nas etapas do projeto, enfim, então eu preciso devolver antes. Então a parte 1 eu não quero alterar o prazo não, a parte 2 ficaria para o dia 22. Então vamos ter ajuda, ajuda, Deus, orações e tudo mais, quem sabe, né? Beleza, pessoal, então vamos falar sobre o projeto de pesquisa, enquanto o pessoal vai respondendo aí o controle de frequência, ainda falta bastante gente. Bom, o projeto, vocês já devem ter percebido ou imaginado que ele é um documento. Ele é um documento, não vai dar no segundo bimestre não, a disciplina termina agora desse dia 16 é o prazo da nossa disciplina, daí, a princípio, não tô escalado não. Mas assim, nada é impossível. Se tiver disciplina metodológica, parece que o curso de vocês tem um TCC no final, mas aí eu sou professor de direito, né? Eu não sou professor não sou agrônomo, não sou engenheiro florestal, ambiental, não sou nada disso. Então a minha área é direito. Daí eu não sei se eles me colocam para orientar os TCCs ou não. Entenderam? Mas assim, o que eu estou falando aqui vai dar base para vocês fazerem trabalho de qualquer área. Seja com solo, seja com boi, seja com... Entenderam? Então, vai dar base, sim. A ideia é essa mesmo. Bom, vocês já devem ter percebido que o projeto é um documento formal. O que seria um documento formal? É algo que a gente cria, escreve, põe numa estrutura, ele tem uma estrutura padrão, ou seja, é igual como a gente preenche uma ficha. Na ficha vai ter nome completo, e data de nascimento, sexo, faixa de renda. Então, perceberam que tem uma estrutura numa dessas fichas de identificação? Em um projeto, ele também tem uma estrutura. E aí vocês têm que atender essas estruturas com informações que sejam adequadas para cada partezinha dele.
E o projeto de pesquisa, ele existe porque o cientista, ele não trabalha com a coisa dentro da cabeça dele. Ele tem que exteriorizar, né? Colocar isso para fora e demonstrar a utilidade da pesquisa, a importância da pesquisa, os passos da pesquisa. O conhecimento científico, ele só passou a existir e avançar da forma como a gente tem avançado por conta que a gente tem a escrita. A escrita é isso, é um registro que vai ficando. Então, se eu escrevi agora, fiz uma pesquisa, usei dados, fiz coletas, não sei o que, registrei, ou seja, escrevi, publiquei isso, está em algum lugar, eu posso morrer amanhã que esses dados de pesquisa, essas informações, elas vão continuar. Se for uma coisa bem feita, se for uma coisa boa, se for uma coisa útil, daqui a 500 anos alguém vai lá e olha, tem um pesquisador, um professorzinho lá do interior de Mato Grosso que escreveu essa coisa aqui, mas o bichinho era muito devagar, né, muito lento, e aí a gente vai evoluir, isso aqui que ele pesquisou fica melhor se pesquisar dessa forma, mas percebam que é sempre aproveitando aquilo que já existia. Então, o conhecimento científico, ele é um conhecimento de acumulação, e a gente garantiu a evolução da ciência por meio do registro. Então, a gente tem o que se faz sobre vacina, e alguém pode falar assim, naquelas conversas, eu não sei nem como é que eu faço, né, que o meu público, meus amigos são adultos, né, da minha idade, aí digo, no boteco, né, no bar, a gente fala isso aí, mas na academia, a gente fala de outro jeito, tipo, a gente não pode dizer assim, vai tomar a vacina, vai virar jacaré, ou então, não vou tomar essa vacina, porque ninguém sabe, esse vírus não existia, ninguém sabe qual vai ser o resultado. Aí a gente pega e puxa, vai lá ver como é que os bioquímicos trabalham, aí eles vão dizer, embora tu tenhas uma doença nova, ela é causada por um vírus. O que a gente tem de estudo de vírus? Aí tem um montão de estudos sobre o da AIDS, sobre o da gripe, sobre H1N1, sobre outras possibilidades. Aí vai lá e puxa esses estudos. Aí vê, tem vírus que transmite pelo ar, como um da gripe, e tem vírus que não transmite pelo ar, como um HIV. O que esses vírus têm em comum? Quais são as estruturas deles? Aí vai buscando esses estudos. Aí identificou, SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, ele tem uma estrutura parecida com o do HIV, então ele não vai transmitir, ele não vai ficar em suspenso no ar durante muito tempo, ele vai pela gotícula. Aí depois vai estudar, os vírus, a gente desenvolveu vacina que produz anticorpos contra ele. Como é a produção de anticorpos no nosso organismo? Como é que a vacina atua criando anticorpos no nosso organismo? Aí vai mapeando isso, né, com vários estudos. Realmente, certeza absoluta, pessoal, isso é um estudo indutivo. Indutivo por quê? Porque na vacinação, eu vou aplicando na vozinha de 60 anos, na ranha de, 16 anos, 17, acho que é 17, né? Na ranha, aplico no Tiago, aplico quem mais está na nossa lista, no Mário Augusto, e às vezes cada um deles vai manifestando uma reação. Aí eu vou analisando essas informações em conjunto. Aí quando eu terminei de vacinar essa turma de vocês toda, aí eu vou ter várias reações à vacina. Essa vacina ela não foi produzida de qualquer jeito, tá? Pelo amor de Deus. Toda vacina ela tem um padrão. Ou seja, as pessoas que criam vacina, elas atuam com base numa pesquisa, existe o que usa na vacina para conseguir produzir os anticorpos e por aí vai. E existem as fases de criação e validação de uma vacina. Então, beleza. Aí percebo que é um estudo indutivo, porque eu vou testando cada um deles, aplicando em cada um, vendo as reações, e no final eu tenho uma ideia geral para todo o estado de Mato Grosso, todo o Brasil, a partir das aplicações em vocês. Então, quando tinha o João Vitor lá, o João Vitor tinha obesidade. A Ana Clara Passos tinha problema cardíaco. Enfim, aí cada um foi tendo uma reação, e aí eu vou mapeando isso e gerando informações. Aí no final eu vou dizer, foram vacinados 100 alunos, 90 deles conseguiram atingir imunização contra o vírus, dos 10 restantes, 6 tiveram reações, um teve reação grave, pode até ter vindo a falecer, então de 100 pessoas, um faleceu, que é 1%, então a vacina vai continuar existindo, porque assim, sempre morre alguém, pessoal, aí é uma coisa interessante, assim, sempre alguém tem uma reação um pouquinho pior.
estatisticamente falando, ou seja, quando tu olha assim, 1 em 1000, aí tu continua seguindo o baile, porque aquele 1 em 1000, o benefício da coletividade é muito maior que o daquela pessoa. E cada organismo ele tem um histórico. Então vai ter aquela pessoa que já tinha um problema cardíaco, aquela pessoa que estava num tratamento de câncer, aí quando veio a vacina, ela não reagiu bem, então mais porque o corpo já estava debilitado e por aí vai. Então, assim, a ciência ela é feita com base nisso. E são essas coisas que nos permitem dizer que, mesmo sendo um vírus novo, mesmo a vacina tendo sido desenvolvida às pressas, observa todo o nosso acumulado sobre vírus, sobre doenças, sobre vacinas, sobre comorbidades, que são essas doenças que a pessoa já traz, né, que podem agravar o tratamento dela se ela pega mais uma doença ou se ela toma uma vacina, e por aí vai. Então, assim, a gente não está saindo do nada. Quem diz assim, não vou tomar porque vai virar jacaré, ou não vou tomar porque vai morrer, ou não vou tomar porque não se sabe nada sobre esse vírus, não é verdade. A gente sabe muita coisa sobre vírus, sobre vacinas, sobre o vírus específico, a gente pode até saber menos coisa, mas percebemos que esse vírus, ele em algum momento vai se parecer com algum outro vírus que já existiu, entenderam? Então, assim, a gente não parte do nada. Acho que esse é o ponto quando a gente fala em ciência, e graças a esse acúmulo de conhecimento da sociedade. O professor aumenta a data de entrega da redação, meu Deus, vou surtar. A gente já falou, vai ficar para o dia 22. Só que assim, se vocês deixam tudo para o último dia, vocês vão surtar do mesmo jeito. Mas beleza, eu vou providenciar isso. Então pense assim, tudo para dia 22, exceto a parte 1 do projeto. O professor na parte 2 tem que colocar novamente os itens da parte 1, claro, o projeto vai ser o completo. A ideia é que entregue fracionado, mas ele vai ser um projeto único. Não passa mais tarefa, professor, já tem muito SUI de outras disciplinas. Acho que vocês têm mais 2 disciplinas só, parem de chorar tanto. Se alguém não tiver conseguido preencher o controle de frequência, depois fala conosco e a gente vê o vídeo da aula para ver se estava mesmo, se teve participação, não, e por aí vai. Porque pode ter alguém que deixa tudo ligado e vai arrumar o cabelo, a Rânia vai para a janela, olhar quem está passando na rua, alguma coisa assim. Beleza? Pessoal, projeto de pesquisa. Alguém quer falar? Eu preenchi, só que eu não sei se está muito certo, não. Depois eu só olhei. O quê? O controle de frequência? Colocaste teu nome? Foi, coloquei meu nome, mas tipo, aí eu apertei enviar e aí apareceu atualizar, ó, e aí foi um monte de coisa. Foi só atualizando e atualizando, velho. Calma, velho. César, não é? Meu nome é César Santiago Campos Pereira. É o teu nome? É. Era só o nome, tá? Não precisa colocar o meu nome, não, tá? Só vai direto para o nome, normalmente deixa inicial maiúscula, que é nome próprio, e por aí vai. Mas beleza, deu certo, César. Não, é porque eu tava rodado, não tava dando conta de preencher. Tipo, foi no desespero, né? Presença da aula. Entendi, tranquilo, beleza. Pessoal, então o projeto de pesquisa, como a gente já falou, ele é um documento formal. O que é um documento formal, pessoal? É que ele existe enquanto documento. A gente pega, a gente vê, a gente lê, ou pelo menos a gente lê, né? Porque hoje a gente tem os documentos digitais ou virtuais. Então, esses documentos a gente não pega, assim, não pega no sentido físico, não é? Ele não é material, mas ele existe e está lá pronto. Então, um documento formal, pense mais ou menos nesse sentido. As ações do projeto vão estar todas previstas nele, o que será realizado nesse processo de pesquisa. É um roteiro, sim, ele vai ter... Ele não é só um roteiro, né? A parte da metodologia, a parte de coleta de dados vai ser bastante roteiro, mas o projeto não é só o roteiro, mas dentro dele, todo projeto é um roteiro, porque é uma boa parte dele é o roteiro, né? E ele é a primeira etapa, então eu não saio... eu não sei se vocês já assistiram ao desenho Alice no País das Maravilhas. Alguém já assistiu? Já. Eu assisti o filme. Que tem Eu também. Um coelho maluquinho. Aí alguém pergunta assim, mas eu quero ir para onde? Aí não sei, eu só quero ir. Aí tá, se você só quer ir, qualquer caminho serve. Mas se tu queres ir para um lugar específico, aí tem um caminho melhor e tem um caminho pior, ou tem caminho que nem te leva para aquele lugar. Então, o projeto de pesquisa está relacionado com isso. Ele tem que ser um guia
para tu chegares àquele resultado lá que tu pensas, né? Que tu pensaste lá na hora da pesquisa. A partir do momento em que deseja fazer a pesquisa, é necessário elaborar o projeto. Aí tem uma outra coisa também, pessoal. Vocês estão chegando ao IFMT. No futuro, não sei o que vai ser da vida de vocês. Eu vou pegar uma água aqui, que agora eu comecei a tossir. Tchau. Professor, O professor tá bebendo água. Beber água. Voltei, Sobre a- pessoal. Seguinte, Beber então, eu nem bebi Não. ainda, né? Só consegui servir nesse quase 1 minuto. Bom, então não sei o que vai ser da vida de vocês, mas a gente sempre deseja o melhor. Mas dentro de um raciocínio filosófico, o que seria o melhor, né? Para alguns o melhor pode ser enricar, para outros pode ser casar e ter filhos, e por aí vai. Mas enfim, vai ser o melhor genericamente falando de qualquer jeito. Bom, não sei qual vai ser o Nossa. caminho de vocês, mas quando vocês entram numa instituição e... Não é corona, tá? Quer dizer, acho que não, né? O meu primo está com suspeito de Covid, daí eu estava ajudando também esses dias. Bom, enfim, os nossos projetos de pesquisa, eles servem muito para definir, nesse meio acadêmico, do IFMT, de universidades, ele define muito até onde a gente vai e para onde a gente não vai. Vocês vão ter que fazer o Enem depois para pensar no curso superior, e a nota de vocês vai definir para onde vocês vão, se vão e para onde não vão. Às vezes vocês ficam com pouquíssimas opções a depender do resultado. E no nosso meio acadêmico, um projeto define se a pessoa vai estudar na UNB, se vai estudar na Federal da Bahia, se vai estudar na Federal do Rio Grande do Sul, se vai estudar na Federal aí de Mato Grosso, enfim. O projeto de pesquisa no meio acadêmico, ele serve bastante para também avaliar a qualidade daquele pesquisador, de conhecimento mesmo. O que ele já buscou, se ele é um pesquisador muito bom de serviço, se ele é um pesquisador muito bom de serviço, então é muito provável que ele tenha lido muito, que ele tenha coletado muitos dados. Mais à frente eu vou explicar o que seria essa coleta de dados, aí talvez vocês entendam melhor. Mas pensem assim, todo conhecimento científico, ele tem que observar um determinado fenômeno. Esse fenômeno pode ser um parto, pode ser uma doença, pode ser os índices de criminalidade. Só um instante. Pronto, voltei. Espero que não seja Covid, não. Seguinte, vocês também têm uma forma de printar a tela pelo computador. É só ir no Windows, ferramentas do Windows, acho. Acessórios do Windows, perdão. Aí tem um acessório chamado ferramenta de captura. Aí ele permite que vocês capturem a tela que está aparecendo. Então, vocês têm como fazer isso tanto pelo telefone quanto pelo... tá, perdão, tudo bem. Beleza, então voltando. Então o projeto vai fazer isso, ele vai servir para dizer, essa pesquisa é boa, essa daqui não é. Na nossa disciplina, vocês não estão competindo com ninguém, mas na vida de vocês, em algum momento, vocês vão competir. Percebam que projeto
não é só para academia, não é só pesquisa. Às vezes o projeto de vida vai definir se vocês entram numa empresa ou não, se vocês fazem determinada coisa ou não, se você é bem aceito ou não, e por aí vai. Então, o projeto é tudo na nossa vida, pelo menos na minha tem sido bastante importante. E o que é projetar? Projetar é imaginar que hoje eu estou aqui, mas amanhã, que vai ser o futuro, eu quero estar em outro lugar, em outra situação, em outra condição. Então, projetar é sempre lançar-se para o futuro, não é? Então, eu quero pensar, tá, daqui de onde eu estou situado, com o que eu tenho, onde que eu quero estar daqui a 10 anos. Então, isso é projetar. Então, quando a gente está lançando a nossa mente daqui, do hoje, dia 12 de abril de 2021 para, sei lá, 12 de abril de 2025, a gente está projetando, a gente está se aventurando lá no futuro. E o projeto, ele vai garantir uma coisa, que tu não vais ficar só com esse pensamento. Tu vais ter um planejamento, vais ter recurso, tu vais ter etapas, vais ter gestão do tempo e por aí vai. Então, o projeto faz isso por nós. Nós, na verdade, criamos o projeto para conseguir fazer com que a gente cumpra os nossos objetivos. Então, ele traz a previsão, então imagina lá no futuro, etapas, fases, resultados, e traz a provisão de recursos. Alguém faz ideia do que é provisão de recursos? Eu não sei não, professor. Pessoal, Professor, Perdão. é providenciar um recurso específico para aquilo que a gente precisa? Isso, a provisão é como se reservasse, se guardasse, sei lá, o tempo, a grana, porque vocês só vão, por exemplo, o tempo é um recurso, concordam? Tipo, vocês só conseguem estudar e produzir minhas atividades porque vocês têm tempo livre. Então, se vocês não tiverem tempo livre, vocês não conseguem produzir aqueles resultados. E aí, para garantir que vocês vão ter esse recurso, que é o tempo, vocês vão dizer assim, ó, pai, mãe, eu preciso estudar de 8 da manhã até 18 horas. Então, por favor, colabora também, né? Eu tenho um projeto, então é isso. Então, vocês têm que ter esses recursos eles têm que estar reservados. Eu estou falando aqui do recurso tempo, mas poderia ser recurso grana. Eu quero viajar para a Argentina ano que vem. Tá, eu vou ter que trabalhar, vou ter que ter grana, não sei o quê. Então, já vai provisionando o recurso, beleza? Então, a provisão de recursos é isso, é guardar, é reservar, é garantir, assegurar e por aí vai. Então, esse recurso esse recurso e essa ideia que a pessoa quer no futuro vão participar do projeto. O projeto sempre tem um problema, que esse problema eu tenho tratado com vocês como a questão interessante, aquilo que motiva vocês a pesquisarem, buscarem algo. O projeto estabelece a ordem e a natureza das diversas etapas. A gente não faz tudo junto e misturado. Se eu estivesse trabalhando o projeto de pesquisa com vocês desde a primeira aula, vocês estariam muito confusos em tudo. Então, nem conseguiriam entender bem sobre conhecimentos, nem sobre método, nem sobre pesquisa científica e procedimentos, entenderam? Então, é por isso que a gente segmenta. Segmentar é dividir, fracionar. Então, é nesse sentido. Tem alguém já reclamando, vou até mudar de tela agora. E aí o projeto ele tem tudo isso que aparece aqui, ó. Ele tem a abordagem da pesquisa, ele tem os procedimentos, ele tem as variáveis. Alguém faz ideia do que é uma variável? Não. Eu tenho mais ou menos, é uma variação de algo, como por exemplo, como é que era mesmo? Eu estudei isso, gente, era... Coronavírus ou a vacina. Exatamente, por exemplo, a doença pode ter uma variável, outro tipo, mais ou menos. Também algum tipo de questão, você pode ter uma variável, por exemplo, um avião está voando, mas ele pode ter um defeito no meio do voo. Sim, é tipo aquele. É tipo o coronavírus. Surgiram várias variantes, vários. Como é que fala? Tipos diferentes de coronavírus durante essa pandemia, mas tudo derivado de só um. Então, é a variante, variantes, sei lá, tanto faz coronavírus. Sei lá. Acho que Pois isso. pessoal, não é tanto faz não, por incrível que pareça. As palavras, elas têm, às vezes,
são muito parecidas na forma e podem ter significados totalmente diferentes, ou a gente pode ter palavra que na forma, na escrita, ela tem a mesma forma para coisas totalmente diferentes, ou pode ter palavras que a gente tem a pronúncia muito parecida, mas que elas têm significados também totalmente diferentes. Então, assim, variações, variantes e variáveis não necessariamente são a mesma coisa. E variável dentro do projeto de pesquisa não é exatamente nesse sentido. Qual seria o sentido de uma variável? São questões ou itens que interferem nessa tua pesquisa e no teu resultado da pesquisa. Exemplo, o Thiago falou do avião. Então, um avião ele faz um percurso, né? Ele vai de um lugar a outro. Mas quais são as variáveis que podem interferir no alcance dos objetivos daquele voo? Então, pode ter uma tempestade, por exemplo, o avião cair. Então, a variável tempestade interfere no sucesso do voo. Pode ter... a Rania pode querer, sei lá, virar médica, rica, morar no Rio e não sei o quê. Mas uma das variáveis pode ser questão de saúde, pode pegar um problema de saúde, ou adquirir, ou, sei lá, desenvolver. Pode casar, se apaixonar por um cara aí em Confresa, ter 5 filhos, e aí pode não ter grana. Então, grana pode ser uma variável que vai interferir nisso. Entenderam? Então, as variáveis são itens ou coisas que interferem naquele projeto, podendo alterar o seu resultado. E aí, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que pensar nessas variáveis. O que interfere nessa minha pesquisa, para eu saber como é que eu vou trabalhar minha metodologia em relação àquilo. Por exemplo, pessoal, a gente já falou, acho que algumas vezes, sobre... deixa eu ver o que eu consigo puxar da cabeça. Acho que eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente tentar entender. Às vezes, as mulheres não gostam de falar ou confessar que fizeram alguns procedimentos. Vocês acham que a melhor forma de eu descobrir se as mulheres fizeram aquele determinado procedimento médico, cirúrgico, estético, é perguntando diretamente para elas? Será que seria a melhor forma? Corta para mim, né? Não falta nada. Obviamente não, porque ela se sentiria ofendida. E e aí, como é que eu descubro se as mulheres fizeram aqueles procedimentos médicos, cirúrgicos, estéticos? É o seguinte, quando a pessoa faz algum procedimento estético, já dá pra ver, tipo assim, dá pra ver, nem precisa ela fala, fiz um procedimento. Não precisa, já tá na cara que fez, porque sempre muda alguma coisa. Até quando faz uma pigmentação nos lábios, é diferente. Alguma outra ideia? Normalmente, esse tipo de procedimento costuma deixar marcas que são visíveis, né? Então, você pode identificar quando alguém fez ou não, por algum tipo de cicatriz, uma marca, uma linha, geralmente pequeno, mas é notável. Tá, na pesquisa, a gente às vezes tem acesso a muitas coisas. Então, eu posso saber se posso ter outros elementos, por exemplo, a mentira ou omissão é uma variável que vai interferir nessa minha pesquisa, concordam? Porque a mulher não vai querer dizer, ou ela vai omitir, ou ela vai mentir. Ela vai dizer assim, fez procedimento estético, aí a mulher vai deixar em branco. Ou então ela vai dizer, não, nunca fiz, eu nasci assim, sou linda mesmo. Entenderam? Então, isso é uma variável que interfere no meu resultado, porque se eu considerar só aqueles resultados falsos ou com omissão, eu vou dizer, não, mulher nunca fez procedimento estético. Em Confresa, ninguém faz procedimento estético, entenderam? Mas se eu já identifiquei que a mentira ou a omissão é uma variável que interfere no resultado da minha pesquisa, aí eu tenho que saber como é que eu contorno. Eu achei legal vocês falarem que sempre deixam uma marca. Então, eu poderia pegar e estudar fotos de antes e depois, só que isso dá um trabalho do caramba, não é? E tipo, a pessoa muda também, o nariz cresce um pouco, enfim, o corpo nosso vai mudando. Então, o que eu faria se eu considerasse isso? A minha pesquisa seria com as clínicas de estética.
para elas falarem como são os perfis das clientes, sem me passar prontuário, mas tipo, ó, a gente tem atendido 500 mulheres aqui em Confresa, o procedimento que mais sai é rinoplastia, que seria a mudança do nariz e tudo mais. Então, tipo, eu trabalho com uma fonte que é bem mais confiável do que perguntar diretamente para as mulheres. Outra coisa, vocês acham que quem tem HIV, eu posso ir lá e perguntar, ei, tem HIV e a pessoa vai dizer? Vocês acham que isso vai acontecer? Não. Pois é, Não, é uma Não. doença que a gente tem Não. muito preconceito, muito estigma em relação a quem tem HIV. Já te passo a palavra, Renan, só mais um instante. Mas aí, como a pessoa vai mentir, vai omitir, eu busco essa informação com a Secretaria de Saúde, porque em algum lugar ela precisa receber o tratamento, em algum lugar ela precisou fazer um exame. Quando ela fez o exame, ela entrou para as estatísticas do tanto de pessoa que tem aquela doença. Aí, a partir disso, eu também consigo saber o perfil de quem tem HIV. É homem? É mulher? É casado? É solteiro? É hétero? Isso aí já é mais difícil, o da orientação sexual, porque normalmente os formulários são bem restritos. Mas esses dados de quantos são, a secretaria até publica, porque ela tem que dar transparência no uso dos medicamentos e por aí vai. Entenderam? Então, assim, a variável é algo que pode interferir no resultado da minha pesquisa, então eu tenho que ter uma forma de trabalhar melhor com essa variável. Então, às vezes, idade, doença e orientação sexual podem ter relações, são variáveis, são coisas que interferem no meu resultado. Então, se estou pesquisando em relação a HIV, a omissão ou mentira vai ser uma variável, o sexo ou gênero vai ser uma variável, a orientação sexual vai ser uma variável, são coisas importantes para aquela minha pesquisa e que interferem no resultado dela. Diga, Renan. Eu ia falar o que o senhor já falou, professor. Perguntar só nas clínicas médicas sobre a última pergunta que o senhor fez. Ah, legal, cara. Beleza. Então, assim, aí já amplia, tá? A gente precisa considerar as variáveis, porque elas vão, de repente, nos dar ou alternativas em vez daquilo. A gente sempre precisa pensar de maneira crítica, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai fazer um estudo totalmente ingênuo e aí chega lá e não dá nada certo. Mas, pô, ela tinha que pelo menos ter um raciocínio mais perspicaz, né? Perspicaz no sentido, assim, de mais aguçado, conseguir perceber que a coisa não é só o que a nossa cabeça diz, né? Eu posso pensar assim, não, o certo é o professor dar suas aulas, cumprir horário, avaliar bem aluno, ter uma boa comunicação, mas algum outro colega meu pode pensar, não tenho que trabalhar no WhatsApp com meus alunos, não sei o que mais, não tenho que responder aluno no outro horário. Então, assim, cada um vai ter uma cabeça. Então, eu tenho que ter essa capacidade de perceber as diferentes percepções das coisas, além daquela que eu tenho. Bom, continuando, então, o projeto tem tudo isso, tem pesquisador, tem os dados, são essas informações coletadas, tem as variáveis, tem a coleta, tem a parte quantitativa, tem a questão de pesquisa que seria o problema, tem os participantes, porque nem sempre eu vou sair entrevistando, mas às vezes é legal e é importante ou indispensável fazer entrevistas. Bom, um projeto, ele tem sempre um tema. E aí, esse tema, já eu vou pedindo, pensem, ouçam isso com atenção e pensem no tema de vocês. E o projeto de vocês, ele tem que ter o tema. O tema, ele leva em consideração a afetividade, ou seja, eu gosto muito daquilo, ou eu odeio. Pensem que é uma coisa que vocês vão precisar escrever, vocês vão precisar buscar. Eu deixei livre exatamente para facilitar a vida de vocês. Vocês não precisam fazer sobre nada do que eu quero saber, mas vocês precisam me apresentar o projeto dentro do tema que vocês gostam, na forma que eu estou pedindo. Aí, se não vier na forma certa, aí sim, vocês vão ter uma péssima avaliação. Mas em relação ao tema, vocês podem escolher aquele tema que mais dá prazer, desperta a curiosidade, aguça a vontade de pesquisar e por aí vai. Bom, quando eu penso num tema, eu também tenho que analisar se eu tenho tempo, não é? Disponibilidade de tempo. O texto ele divide em fatores internos e fatores externos. O teu tempo ele seria um fator interno. Ou a quantidade de materiais, ou então o acesso a esses materiais também seria um fator externo.
Então, tenta pensar o que está no meu controle, o que é meu, o que eu mesmo consigo fazer e o que eu dependo de outra pessoa, né? Então, a afetividade, o tempo disponível são fatores internos, ou seja, são teus. Só vai se fazer aquilo se tu tiver esse tempo. Não tem esse tempo, paciência, vida que segue, né? Mas não dependia de outra pessoa, dependia de ti. Limite da capacidade do pesquisador, isso aqui eu estou falando de uma pesquisa, às vezes, que leva muito tempo. Mestrado são 2 anos, doutorado são 4 anos. Então, normalmente, a gente tem um tempo que a gente diz assim, durante o meu terceiro ano do doutorado, eu vou fazer só um sanduíche, que é um intercâmbio que a gente vai para outro país estudar e por aí vai. Enfim, no tema eu quero ver a significação e relevância do tema. O que seria significação e relevância? Volta naquela questão, o tema é interessante e importante para a sociedade? Ele traz avanço? Porque se ele interessar só a ti, não tem um ganho social, esse teu projeto ele não vai ser considerado cientificamente um projeto bom. Então, a relevância do tema, especialmente para a sociedade, uma área de saber, é importante. E o material de pesquisa disponível. Isso aqui a gente não vai avançar tanto, mas a ideia está no material, e aí traz um pouquinho de luzes para vocês. A escolha e delimitação do tema. Então, tu tem que pensar em relação a um campo. Eu gosto de economia, eu gosto do direito, eu gosto da agronomia, eu gosto da enfermagem, eu gosto da medicina. Então, tentem pensar num campo de conhecimento. Chegou nesse campo, agora vocês precisam fazer uma coisa chamada delimitar, que seria restringir. Dizer, eu gosto de medicina, mas medicina é tudo, cara. É a oftalmologia, o pessoal do cérebro lá, o neurologista, medicina é o dermatologista, a pele, suas camadas, enfim, tem várias especialidades. Eu não dou conta de fazer tudo, então vou precisar delimitar. Então, não, eu gosto de medicina, mas eu gosto muito de trabalhar com crianças, doenças infantis. Ou não, eu gosto de trabalhar com doenças infecto-contagiosas. Ou então, não, eu gosto de trabalhar com idosos. E aí vai trabalhar com a geriatria e questões da mente e tudo mais. Então, assim, delimita, não dá para fazer tudo. Quem acha que faz tudo, na verdade, acaba fazendo nada, fazendo muita coisa mal feita, deixando de fazer muita coisa também. E cada área tem a sua subdivisão, aí vai dividindo, até ficar uma área que a gente chama especializada. Então, no direito, a gente tem mais um curso de direito, sei lá, 15 a 20 disciplinas jurídicas, mas no final tu gostas mais de uma, e dentro daquela uma tu gosta só de determinada coisinha dela. Então, eu fiz o direito, no final, quando vou fazer a prova da OAB, escolhi direito tributário. Dentro do direito tributário, eu trabalho muito com noções gerais sobre tributos ou justiça tributária. Então, percebam que eu já não trabalho tudo sobre direito tributário, eu só trabalho uma determinada parte, né? Na delimitação, tem que se pensar nas razões que te levam a pesquisar aquilo, né? E outros também que já pesquisaram. E aí, lembram da pesquisa em relação à classificação que considerava se ela era básica ou aplicada? Pois é. Então, a gente tem uma pesquisa mais científica, que o objetivo quer ser gerar, ela tem por objetivo gerar mais conhecimento sobre uma determinada área, e a gente tem pesquisa que quer resolver um determinado problema da sociedade, que a gente vai chamar de pesquisa aplicada. Depois do tema, a gente vai para o problema da pesquisa. Esse problema da pesquisa, ele é uma questão. Normalmente a gente usa o formato de uma questão. Então, questão, pergunta, tem que ter interrogação ao final. Normalmente a gente estabelece estrutura assim. Então, representa dúvidas dúvidas do pesquisador, que motivam a busca organizada de informações que constitui a pesquisa científica. O problema de pesquisa é uma pergunta, uma curiosidade que pode ser explicada cientificamente. Aí a gente já vai começando, ninguém pergunta a coisa como se fosse louco, aleatório, totalmente dessituado do mundo. Não, a gente vai perguntando coisas que são, num raciocínio mais científico, elas são importantes, interessantes, elas têm uma lógica, né? A pergunta não necessariamente precisa ter uma resposta, normalmente a gente não tem, ou a gente até imagina algumas coisas, mas eu não sei a amplitude daquilo, entenderam? Tipo, eu posso imaginar que vocês se matricularem em agroindústria,
mas e vocês todos têm algum ponto de vinculação com o meio rural. Eu vou imaginar assim, quem foi para o IFMT, curso de agroindústria ou agropecuária, todos têm alguma coisa na vida que liga à área rural. Mas aí, quando eu vou pesquisar, aprofundar com vocês, sei lá, dos 200 alunos do primeiro ano, 50 deles não moram em área rural, não são filhos de moradores da área rural, não têm contato com a área rural, e por aí vai. Então, perceba assim que às vezes eu tenho uma ideia, mas só minha pesquisa é que vai me dizer se aquela ideia era certa ou errada. Entenderam? Então, passo adiante. Escreva aqui, pessoal, o que seria o teu problema, ou a tua pergunta, ou questão de pesquisa. Aí precisa da participação de vocês. Quem tiver, né? A gente espera um mais 5, aí comenta aqui sobre elas, que acho que ajuda um pouquinho no projeto. Quem já pensou aí no problema de pesquisa, na questão de pesquisa, ou agora a gente acabou de estudar um pouquinho e quer falar sobre isso, escreve aí. Chegando mais 5, a gente abre aqui e comenta um pouco mais. Talvez ajude a... Professor, Diga. eu tô com um problema, o meu tá só fechando um match toda hora. É o Thiago, é? Não, César. O Thiago tá quietinho. Certo. Faz o seguinte, Não, você tá fechando o Mentimeter, não é esse onde tem que digitar nome, essas coisas. O que a gente tá assistindo o que a gente tá assistindo a aula de vez em quando cai, aí eu tenho que entrar de novo. Tipo, agora tá bom, agora ele desliga, aí eu tenho que entrar de novo. É muito provável que tu esteja com a memória RAM bem limitada, né? Que a memória RAM trabalha aí no processamento dos softwares, né? Enfim. Mas beleza, se não conseguir isso, tranquilo, tá? Mas eu vou esperar uns 5 e a gente comenta. Se você tiver celular usando... tem 64 GB, eu só uso um pouquinho. Se você tiver usando os seus... É melhor você usar o aplicativo para o celular, viu? Se o computador não for bom, não vai adiantar, porque ele vai ficar desligando o tempo todo. Chegaram 4, eu vou abrir aqui para a gente já analisar e não perder, não ficar tanto tempo. Aqui a gente tinha pedido o problema de pesquisa, né? Nada no momento. Aí já é um problema, né? Que eu acho que todo mundo tem muito problema na vida para resolver. Mas beleza. Industrialização de grãos. Pessoal, o que vocês acham que faltaria aqui? Isso aqui é um problema? É uma questão de pesquisa, isso aqui? Não, esse é o tema. Esse é o tema. Quando muito, esse é o tema. A questão de pesquisa não é. Pode ser que a gente tenha várias questões de pesquisa daqui, por exemplo. Existe viabilidade econômica da industrialização de grãos em Confresa? Ou então, a industrialização de grãos em Confresa, ela pode reduzir o valor dos alimentos no supermercado? A industrialização dos grãos, ela atrai indústria para a região de Confresa, entenderam? Então, ela vai ter que virar uma pergunta mesmo, isso aqui é só um tema, então chegou isso aqui, na questão, no problema de pesquisa, chegou isso aqui, é zero, né? Não teve problema de pesquisa aqui, então a pessoa, o esforço é esse, pessoal, o esforço eu tenho meu tema, mas o que eu quero saber, qual é a pergunta que eu tenho que fazer, entenderam? Então, é mais ou menos esse sentido. A fome no Brasil, mesma coisa, que a gente não tem a gente tem um tema, mas a gente não tem uma questão de pesquisa. A gente quer saber o quê sobre a fome? Eu quero saber quantas pessoas passam fome hoje no município de Confresa. Entenderam? Então, esse seria um primeiro ponto. Como a fome afeta a população? Já ficou bem melhor. Então, aqui a gente já tem um problema de pesquisa. Que aí, numa outra fase, a gente vai avaliar se essa questão ela é realmente interessante ou não. Porque, por exemplo, aqui, porque o Sol tem luz própria? Faltou uma interrogação, não é? Vocês acham que isso é um problema de pesquisa?
Não. Por que não? Não sei. Uai, tu disseste que não. Não vejo isso sendo problema de pesquisa. Não sei explicar o porquê. Alguém acha que isso é um problema de pesquisa ou não é um problema de pesquisa? Pessoal, lembram que a gente tinha aquela pesquisa básica e a pesquisa aplicada? Eu posso ter interesse em saber porque o Sol tem luz própria. Posso, porque a Terra nossa, a gente tem uma relação muito forte com o Sol, né? Tanto o movimento que a gente faz, que vai caracterizar o ano, quanto os raios solares. A gente usa para... Aliás, os raios solares, eles interferem na nossa vida de diversas formas. Seja com problemas ambientais, como buraco na camada de ozônio, causando câncer, seja mantendo a temperatura da Terra, e aí sem o Sol a gente ia ter uma temperatura tão fria que talvez a gente não tivesse vida, seja na produção de energia solar, não é? Então, tipo assim, os raios solares eles têm uma importância na nossa vida. Então, pode ser que um trem assim tenha uma importância, só que eu acho que, primeiro, tinha que ter uma interrogação para ser uma pergunta, né? A gente até desconfia que é uma pergunta, porque se porquê separado no início da frase sem acento, ele é usado em perguntas normalmente, né? Mas se a pessoa não põe a interrogação, não ajudou a nossa vida. Aí o segundo ponto que a gente faz, essa é a melhor pergunta que eu poderia fazer. Aí a melhor pergunta que eu poderia fazer é uma pergunta que esteja relacionada com o que eu realmente quero saber. Eu só quero saber se o Sol tem luz própria, eu só quero saber por que ele tem luz própria. Pode ser que uma pesquisa básica queira descobrir, porque de repente o Sol tem luz própria, porque existem tais substâncias numa temperatura tal, não sei o que, então eu posso reproduzir isso em outros ambientes controlados, em laboratório, sei lá, alguma coisa parecida com a substância que existe para ter dado a luz própria do Sol. Então, não sei. Mas eu recomendaria questões mais aplicadas, não é? Como o coronavírus afeta a vida cotidiana das pessoas? Aí aqui já é uma pergunta, está claro. Mas eu pergunto, essa pessoa vai conseguir executar essa pesquisa? Vocês sabem de quantas pessoas o coronavírus está afetando a vida? Alguém sabe? Todo Quantas mundo pessoas... praticamente, né, professor? Todo mundo praticamente, quase toda a população mundial, só que não tem, acho que números específicos. E quanto que é a Na população verdade, mundial? afetando 7 bilhões, não sei quantos milhões, alguma coisa, esqueci. Vou pesquisar agorinha. Pois é, essa pessoa vai Mas, conseguir verificar isso? sim, a pergunta do senhor foi quantas pessoas o coronavírus está afetando? Tem países que já se recuperaram economicamente, estruturalmente, então não está mais afetado, não está afetando mais, foi afetado, mas afetando tem muitas pessoas, então não são 7 bilhões de pessoas afetando, são 7 bilhões de pessoas afetadas. Só um instante, vou pegar o carregador e já abro para quem está com a mão levantada. Tiago está com a mão levantada. Fala, Tiago. Não, eu só esqueci de baixar. Então, acho que a outra era a Maria Clara, será? Eu acho que o coronavírus afetou e está afetando muita gente, né? Porque questão do mercado de trabalho não está tendo. Tá, beleza. Agora a pergunta da pessoa não foi quantas, na verdade, foi como o coronavírus afeta a vida cotidiana das pessoas.
ela vai conseguir buscar 7 bilhões de pessoas? Ela vai conseguir ter acesso às pessoas que que o coronavírus está afetando? Será que a gente tem acesso a todas essas pessoas? Eu acho que não. É humanamente Repete a pergunta do senhor, impossível por favor. é humanamente impossível ela acessar essas 7 bilhões de pessoas e depois ela vai ter tanta, ainda que ela conseguisse, ela vai ter tanta informação que ela não vai conseguir tratar isso aí. Então, talvez a pergunta pudesse ser melhorada para saber quais os principais impactos da pandemia na vida do cidadão confresense, porque a Inconfres ela consegue aplicar algumas pesquisas e por aí vai. Às vezes, os institutos grandes de pesquisa estão avaliando como é que é o Brasil por região, né? Mas, tipo, eles têm uma estrutura, tem gente que trabalha com pesquisa há 500 milhões de anos, né? Tô exagerando, mas há bastante tempo. Entenderam? Então, isso seria a questão da pesquisa. Pessoal, a gente está trabalhando, tentando auxiliar que vocês tenham ideias de como que vai fazer esse projeto, e uma dessas partes é pensar na questão de pesquisa. Como resolver o desemprego no Brasil? Essa aqui já é uma pergunta, a gente já está focado em uma coisa que é desemprego onde? No Brasil, então beleza. Aí resta saber se os instrumentos desse camarada, dessa camarada, vão dar conta de responder esse problema de pesquisa dela, né? Porque às vezes a pessoa se propõe a inventar a roda, mas quando vai ver a capacidade dela de trabalho é baixíssimo, o tempo reduzido, e aí ela quis fazer muita coisa, no final vai sair nada, né? Mas beleza. E isso é uma coisa que a gente avalia. Se o cara se propôs a resolver o problema do desemprego no Brasil, ou tem um estudo que ajude a resolver, e no final ele entrega nada, esse trabalho ele não prestou não, hein? Porque a Honda não coloca a 6ª marcha na XE300. Bom, isso pode ser até ser um problema de pesquisa, né? Mas aí tem que ver se tu tens acesso a um projeto técnico, porque tudo que faz, existe uma engenharia, né, por trás de um veículo, por exemplo, que diz por que ele teria o formato tal, qual seria a roda, quais seriam a calibragem, enfim, como que seria a caixa de marcha, o eixo, por aí vai. Relação entre o aumento de doenças mentais e o EAD. Bom, isso aqui não é uma pergunta de pesquisa, no máximo é um tema. Então, se perguntasse qual a relação, ou então se existe relação entre o aumento de doenças e o ensino remoto, aí sim viraria uma pergunta de pesquisa e teria que ver como que a pessoa vai executar, para saber se ela realmente responde ou não. Porque a depressão afeta mais adolescentes e pré-adolescentes? Bom, isso aqui, pessoal, se a pessoa não sabe desses dados, que são dados oficiais da área da saúde, e que tem dizendo quanto de adolescente, quanto de adulto, quanto de idoso, quanto de criança está sendo afetado por depressão, a pessoa teria um problema muito sério nesse problema de pesquisa. Ou seja, o projeto dela vai ter que me apresentar esses dados na justificativa de que quem mais sofre depressão no Brasil, no mundo ou em qualquer outro lugar, em algum lugar pelo menos, é adolescente e pré-adolescente. Se ela não mostrar isso aqui, aí eu não sei de onde ela está tirando, porque às vezes às vezes a gente gosta do tema porque a gente já passou por isso, ou porque a gente tem algum familiar, alguém que já passou por isso. Mas só isso aí não basta. A gente não pode ir com o nosso feeling, a nossa impressão apenas. A gente tem que ter como base um documento científico, uma fonte oficial de informação que traga essas questões. Como o Covid está afetando a economia mundial, probabilidade de erro ou de gestão ou erro humano. Em quê? E que pergunta? Essa daqui não ficou pergunta, né? Por que existem animais vertebrados e invertebrados? É uma pergunta, né? Aí resta saber se o cacife da pessoa vai suficiente para isso, né? Para chegar a essa resposta. A deficiente formação dos alunos brasileiros. Isso aqui é o tema, não é a pergunta. A pergunta a gente já tem dito, tem que ter uma interrogação, ela tem que buscar descobrir algo. Tá, a deficiente formação dos alunos brasileiros. Isso aqui é tipo uma constatação. Aí tu quer descobrir o quê? O que causa, quais são os principais aspectos que causam
a má formação dos estudantes brasileiros? Será que seria isso? Ou será que seriam, se a gente já constatou, já tem estudo, e realmente, pessoal, o Brasil, a gente tem alguns estudos que a nossa taxa de conhecimento dos estudantes no Brasil ela é mais baixa que em vários outros países em desenvolvimento. Então, tem países semelhantes ao Brasil em termos de grana, estágio de desenvolvimento, tempo de estruturação e por aí vai. Aí, quando a gente se compara com China, Rússia, alguns índices nossos eles são muito mais baixos que desses outros países. Então, às vezes, os nossos estudantes saem sem saber contar, somar, sem saber escrever, raciocinar um raciocínio básico e por aí vai. Quais, né? Se aqui são consequências, aqui tem que ser no plural. Quais consequências que estamos enfrentando com o Covid-19? É a Covid, tá? Que é a doença, e Covid não tem o E no final. Explique como fazer o trabalho do modelo 1 e 2. Estou explicando. Direito do trabalho. Entendi, não, essa daqui. Como os lobos foram domesticados. Aí sempre pensei na utilidade também, né, pessoal? E outra, ela vai conseguir voltar lá na terra do Mowgli para estudar o Balu, não sei o que mais. Então, assim, pensem numa coisa que depois vocês vão ter que buscar 2 textos sobre aquilo, aí vocês vão ter que ler, aí vocês vão ter que conseguir entender e escrever o trabalhinho de vocês. Então, não pensem em algo assim tão afastado, não, senão não vai sair nada não desse projeto. Como os animais pegaram vírus, melhoraram. Tipos de seres humanos precisam de remédios animais. Aqui ficaram 2 perguntas, né? Talvez a pergunta da pessoa, eu não sei se a preocupação dela é com os animais. Tipo, ela está dizendo assim, a gente está cuidando dos humanos, mas e os animais, né? A gente pode pensar assim, quais os cuidados que existem, ou então, assim, qual a política de cuidados de animais afetados pela Covid? Porque parece que tem realmente estudos de que eles pegam e podem morrer e não tem tratamento. Tipo, no caso do ser humano, a gente está tendo bastante tratamento, né? Os países investindo em vacina e tudo mais, mas no caso dos coitados animais, e os animais também têm hierarquia, né? Tem aquele que é do pobre e tem o animal que é do rico. Então, cada um vai ter uma sorte diferente. Porque o EAD está afetando tanto o psicológico. Isso aqui ficou legal. Aí ela teria que fazer. Só tem um problema, né? Para a gente operacionalizar isso aqui, eu teria que ter um conhecimento maior de psicologia, né? Se é porque o EAD está afetando tanto o psicológico dos estudantes. Aí eu não sei se a gente dá conta. Agora, se a gente pensar em que medida o EAD está afetando o psicológico dos estudantes, aí a gente conseguiria pegar os alunos que evadiram, e a gente tem uma taxa de evasão muito grande no IFMT. O que é essa evasão? É a pessoa começar o curso, mas ao longo do caminho lá ela desiste, vai para outra coisa, ou às vezes nem vai para outro curso, ela só desiste mesmo. Então aí a gente teria que ver quantos evadiram, e dentro dessa evasão, ver se elas foram causadas por questões psicológicas ou não. Porque a pessoa pode ter largado o IFMT porque ela queria qualquer coisa diferente do IFMT. Então, não é uma questão necessariamente psicológica, né? Pode ser uma questão da opção da pessoa e por aí vai. Como o ensino público no Brasil é decadente? Aí tem um cuidado, tá, pessoal? Novamente aqui, não comecem com um juízo de valor. Não é a avaliação de vocês. Aí você tem que dizer assim, no caso, a pergunta ela não pode ser meio que preconceituosa ou induz a um resultado, entenderam? Então, tipo, a gente quer saber assim, qual o cenário da educação pública brasileira? Aí sim, a gente pode chegar à conclusão de que ela é decadente, mas a gente não começou com a ideia de que ela era decadente, né? Então, assim, tentem não colocar preconceitos ou avaliações, que a gente vai chamar de juízo de valor, na questão. Seria tipo a gente falar assim, por que ocorre baixa produtividade quando empregamos índios, por exemplo? Pô, a gente já está dizendo que o índio é preguiçoso, que é um mito, não é? Já está trazendo isso para a nossa pergunta. Ou se a gente perguntar assim, por que os homossexuais são mais atingidos pelo... Não, até que essa não ficou legal.
por que as doenças sexualmente transmissíveis atingem mais as pessoas promíscuas, por exemplo, alguma coisa assim. Então, tipo, tentar deixar essas coisas que envolvem muitos preconceitos ou estigmas da sociedade. Tipo, o que seria estigma da sociedade? Ah, a vida, sei lá, de uma prostituta, então a vida de um homossexual, ou a mulher casada que trai, ou o homem casado que trai, e são alguns estigmas sociais, né? Então, tentar deixar um pouquinho fora também. Qual o impacto da pandemia no pensamento sobre ensino à distância no Brasil? Aí isso aqui dá um estudo legal, só teria que ver qual é o recorte. O que é o recorte? A pessoa delimitar até chegar a um ponto que ela consegue realmente executar. Seguindo aqui, depois do problema, a gente tem hipótese. A gente já falou bastante sobre hipótese. A gente sempre usava a frase da Laurinha, filha do meu amigo, que sempre dizia que a hipótese é uma tese que precisa ser testada. E aí a gente vem com essa ideia mesmo, de que a gente tem uma espécie de premissa, uma suposição, algo nesse sentido, e a gente precisa validar, testar, levar para a parte da pesquisa, do campo mesmo, saber se é aquilo mesmo, ou se a gente pensou errado, em que medida que a gente pensou errado, e por aí vai. Então, é uma suposição objetiva e não uma mera opinião, né? Então, a gente diz assim, pessoas têm contraído a COVID por conta de exposição no sistema de transporte público. Isso não é minha opinião só, a gente tem visto filas para acessar o transporte público. Então, assim, já temos uma hipótese que o transporte público ele não tem os cuidados necessários para evitar a propagação da COVID. E a hipótese ela vai te ajudar na busca de evidências, de confirmação para aquilo, se é ou não. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Isso aumenta a data de entrega da redação. Isso aqui eu já tinha visto. Projeto, nos ajuda. Tem que atualizar. Entendi nada. Qual a configuração da parte do projeto? Tem um modelo para seguir? Tem os itens, né? Aí o modelo pode... Isso aqui não é um palavrão, não, né? Pelo amor de Deus. Tem os itens, né? Tem alguma configuração para a parte 1 do projeto? De que tem um modelo com separação dos tópicos? Não tinha feito, não. Mas eu vou compartilhar uns modelos, então, com vocês, que talvez facilite. Tá em tudo errado. Bom, então tivemos a hipótese. Agora a gente fala um pouco sobre justificativa. Pessoal, o que é a justificativa do projeto? Bom, eu pensei no tema legal, eu consegui chegar naquela questão de pesquisa, eu consegui formular a minha hipótese, agora eu tenho que dizer assim, a que veio, por que eu vim, por que eu sou importante, por que o meu trabalho é importante, porque é tipo como vender o peixe, não sei se vocês usam aí, mas é tipo reforçar ou garantir que vão entender a importância desse teu trabalho. Entenderam? Então, se a gente pensar ali lá no lado direito, no lado esquerdo, perdão, relevância social. Então, quem ganha na sociedade com esse teu estudo? Tem alguém ganhando? Qual é o limite desse ganho? Tipo assim, eu no meu mestrado, eu fui investigar como é que os professores ensinam direito, mas com metodologias ativas, usando tecnologias que permitissem dialogar melhor com os jovens e tudo mais. Então, quando eu tive que justificar, eu disse, eu já tinha ministrado outras disciplinas, né, antes, sem usar metodologia ativa, que era mais aula expositiva e tudo mais. Aí nas aulas só expositivas, sem interação e tudo mais, os alunos costumam ficar entediados, tiram notas baixas, reclamam e por aí vai. Então, isso seria um motivo, uma justificativa para eu desenvolver trabalhos com metodologias ativas. Mas perceba, eu tinha a hipótese de que metodologia ativa, ela melhora o ensino e a aprendizagem. Eu tinha essa ideia, essa hipótese, mas isso poderia ser verdade ou não. Então, eu tive que criar os materiais educacionais, fazer as pesquisas, ouvir os estudantes, ver notas depois e por aí vai. Então, aí depois
é que eu confirmo ou não a minha hipótese de pesquisa. Que mais? A gente tem que ver se é viável. O projeto de vocês, não adianta a pessoa dizer que quer saber o que aconteceu com todas as pessoas do mundo quando contraíram Covid ou tiveram algum contato com alguém que contraiu Covid. Porque eu não vou conseguir trabalhar com 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas. Então, a pesquisa ela tem que ser viável, no sentido de ser possível de ser executada. O problema que ela apresenta, ela consegue, na metodologia, trazer aquela pesquisa. Então, normalmente, na minha justificativa, eu digo assim, o meu trabalho é importante por isso, e ele é viável, porque eu vou trabalhar nas disciplinas jurídicas que eu vou ministrar no próximo semestre, vão ser 50 estudantes, e eu vou aplicar tantas atividades, depois eu vou avaliar durante um mês essas atividades, e por aí vai. Normalmente, a gente diz que a pesquisa ela tem que ter alguma coisa de original. Assim, nenhuma pesquisa, pessoal, é para refazer o trabalho do outro, ou fazer um trabalho que vai sair exatamente igual ao trabalho do outro. Então, não, se a gente vai fazer isso, essa pesquisa nunca que vai ser aprovada, ela não é a coisa mais importante do mundo. Então, a pesquisa ela tem que ter alguma coisa de original. Quando eu fui fazer o meu estudo sobre isso, do mestrado, eu trabalhei só dentro dos institutos federais, porque nas universidades é uma outra pegada, como a gente fala. E daí eu não sou professor da universidade, sou professor do Instituto Federal. Então, eu trabalhei com metodologias ativas no ensino jurídico dentro da rede federal. E aí o meu trabalho, antes de fazer, eu tive que pesquisar na internet, no Google, nas revistas científicas, o que as pessoas publicavam sobre ensino jurídico. Então, o que elas já tinham estudado, eu não ia estudar mais, eu já ia considerar aquilo. Depois eu tinha que criar a minha parte, né, trazer o que era a contribuição minha. E a pertinência do tema, mostrar que as pessoas estão estudando aquilo, se interessam por aquilo, quantos materiais são localizados e por aí vai. Agora, passando aos objetivos. Pessoal, dizer objetivo, declarar objetivo é essencial para eu saber o que eu quero com aquela pesquisa. Bom, deixa eu ver aqui se alguém falou algo. Normalmente, quando a gente pergunta assim, tá, mas qual é teu objetivo? Então, qual é teu objetivo com esse curso? Depois dele conseguir um emprego que me pague R$4.000. Então, o objetivo é conseguir, ou então ingressar em um cargo público, ou então em um emprego que pague tanto de remuneração. Então, aquilo é um objetivo. E os objetivos na pesquisa, vocês vão verificar, eles sempre aparecem com o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É o verbo na sua origem. Então, falar, andar, comer, beber, gritar, estudar. Então, isso é no infinitivo. É colher, sorrir, ouvir, enfim, pôr. Então, esses são verbos no seu infinitivo. Eles sempre terminam em R. AR, IR, ER ou R, não é? Então, esses são verbos no infinitivo. Então, eles têm que expressar ações que tu queres com aquele teu projeto. Uma dessas ações vai ser o que você mais quer com aquele projeto. Por exemplo, o meu projeto principal esse semestre, com essas duas turmas, agropecuária e agroindústria, é conseguir que os alunos tenham uma visão científica por meio de projetos. Tá, esse é o meu principal objetivo, mas para isso eu vou ter que ter objetivos menores ou etapas. Então, primeiro eu tenho que discutir com alunos sobre conhecimentos. Percebam que então eu tenho uma outra ação, discutir sobre tipos de conhecimento. Essa ação é essencial para eu conseguir que os alunos saibam fazer projetos de pesquisa. E aí a gente divide os objetivos em dois tipos, o objetivo geral e o objetivo específico. Então, a definição dos objetivos, ela diz o que o pesquisador quer atingir com a realização do trabalho, define a natureza do trabalho, o tipo do problema, enfim, esses elementos muito básicos. E agora que a gente vê a diferença. Então, a gente tem dois tipos de objetivos numa pesquisa. O objetivo geral é o principal que a gente quer com a pesquisa. Então, se a pessoa quer entender como que as doenças mentais têm afetado as pessoas no período de pandemia,
Esse é o principal objetivo dela. Mas para isso, para ela entender como essas doenças têm afetado a pessoa que estuda por ensino remoto, ela vai ter que aplicar formulários com estudantes do IFMT, do Confresa, do ensino remoto. Percebam que essa é uma ação. Sem essa ação, ela não vai conseguir o principal, né, que é saber como que isso tem afetado a saúde mental das pessoas. Então, é por isso que existem objetivos geral, que vai ser o da pesquisa todo, e existem objetivos específicos, que são objetivos como se fossem das etapas daquele projeto, que, se executados, vão garantir que a gente chegue ao resultado final. Depois dos objetivos, a gente tem o que nós chamamos de revisão da literatura. Revisão da literatura é o seguinte: a gente precisa saber o que o mundo acadêmico ou científico está falando sobre aquele assunto. Sem fazer isso, pessoal, a gente está fazendo só opinião. Então, quando a gente vai lá, busca 1, 2, 3 artigos, aí depois a gente começa a escrever, o fulano, o Gaudi, que é o meu sobrenome, pesquisou sobre isso. Ele falou isso aqui no estudo com base na pesquisa que ele fez no período tal. Depois teve Leão, Leão é um outro autor, depois teve Farias, depois teve a Lamas, que é Camila Lamas, que é uma professora do IF Sudeste de Minas. Então, percebo que a revisão da literatura é isso, é buscar os livros, os artigos, os materiais, ler, entender o que eles estão trazendo sobre aquele tema que eu quero pesquisar e perceber o que está faltando. Não sei se vocês sabem o significado da palavra lacuna. Lacuna é como se fosse um intervalo não preenchido. Aqui o pessoal fala muito em brecha. Então, lacuna é como se fosse isso, um espaço que não está preenchido. E aí a gente tenta preencher com conhecimento. Esse conhecimento vem da pesquisa. E aí, ainda que já esteja preenchido, a gente quer saber o que já foi feito. Tem possibilidade de produzir ainda mais, de melhorar aquilo que já foi feito? E como alguém respondeu lá no formulário, sempre pode melhorar, sempre tem como melhorar. Instrumentos de coleta. A gente viu na pesquisa quanto a procedimentos que a gente tem diversos instrumentos, né? A gente pode ter um questionário, a gente pode ter uma entrevista, a gente pode ter as observações. Tudo isso, pessoal, quando a gente faz um questionário, aí no final a gente faz isso que eu faço sempre com vocês, né? Analisa o conjunto das respostas. Se fosse uma entrevista, aí depois eu teria que ler as entrevistas, degravar, né, que seria escrever, digitar as entrevistas, e depois eu tinha que ver o que aparece nas entrevistas das pessoas. Tipo, quando eu pergunto assim, você gosta de ver em Confresa? Aí sim, não. Por que você gosta, por que você não gosta de viver em Confresa? Aí alguém vai dizer assim, mas não tem água tratada direito, não tem pavimentação. Então perceba que um falou da água, o outro falou da pavimentação. Aí eu já começo a relacionar. Aí quando chegou o 10º entrevistado, ele vai ter falado da pavimentação. Aí eu já pego e ponho na pavimentação 2 pessoas falando da pavimentação. Aí se alguém fala, não gosto de Confresa porque não tem universidade, aí já apareceu a terceira categoria lá, universidade. Ou seja, o que são essas categorias? São as coisas que vão aparecendo nas entrevistas das pessoas. Não é? Então, os instrumentos de coleta de dados eles vão gerar isso, vão gerar os dados, vão trazer os dados, esses dados eu tenho que analisar ao final da aplicação, produzindo relatórios, ou seja, eu vou dizer assim, no período tal, a gente entrevistou 10 moradores de Confresa, os problemas que eles relataram foram esses, a gente foi agrupando, não é? Um falou sobre saúde, aí o 5º entrevistado falou sobre saúde, o 10º entrevistado falou sobre saúde, o 8º falou sobre transporte, o 2º falou só sobre educação, e o 6º falou sobre pavimentação e infraestrutura. Depois dos dados, a gente tem a metodologia. Tá, professor, o senhor tem que falar de um monte de coisa, dados, metodologia, método, não sei o quê. Bom, pessoal, a metodologia é nada mais do que a explicação das etapas. As etapas incluem os métodos, incluem os instrumentos de coleta, então tudo isso é parte da metodologia. Então, dentro da metodologia,
existe, dizer o que é o método, o que seria a abordagem, quais seriam os instrumentos e por aí vai. Então, é a explicação detalhada, rigorosa e exata da ação desenvolvida, né, daquele projeto de pesquisa. Os instrumentos e as suas formas de análise. Ali, tabulação, pessoal, o que é tabular dados? Tabular dados é analisar os dados em conjunto, se for o caso, aplicando técnicas de cálculo, entenderam? Então, quando eu pego, quando eu mandei lá o resultado daquela votação sobre a aula do dia 1º de abril, acho que era isso, eu mandei um gráfico pizza. Então, ali é uma forma de tabular. Eu transformei aqueles dados que eu coletei, eu transformei em algo agrupado e em algo visual. Todo projeto ele tem um cronograma. Esse cronograma ele vai ter os períodos da realização e vai ter as etapas. Então, isso aqui é um exemplo de cronograma num trabalho de pesquisa do estudante, né? Digamos que um curso estudante de direito, por exemplo. Aí, só vou fazer revisão bibliográfica, depois vou fazer discussão teórica em função da determinação dos objetivos. Aí você vai fazer um monte de coisa. Aí, no final, vai escrever a redação da monografia, vai revisar e vai apresentar os resultados. No final, todo trabalho ele tem as suas citações e referências. Quando a gente consulta qualquer documento que depois quer falar sobre ele, a gente está chamando isso de citação. Eu estou citando a ideia de alguém. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a ideia do outro, aliás, às vezes não, a ideia do outro não é nossa ideia. Então a gente pode usar a ideia do outro? Pode, mas desde que a gente reconheça que a que é a ideia do outro e que faça referência ao livro, ou material onde ele publicou. Pessoal, era mais ou menos isso, mas a gente vai fazer uma revisão um pouco mais breve na próxima aula, que é na quarta. E aí eu vou abrir aqui, enquanto eu mando o formulário, eu vou abrir para perguntas. O Carlos Daniel está com a mão levantada. Não sei se ele quer perguntar alguma coisa agora. E aí, Carlos Daniel, ainda quer falar alguma coisa? Queres falar algo? Ele foi dormir. Tô aqui. E aí, queres Não, falar algo? Não. eu já esqueci. Professor, eu falei, eu zango com essas coisas de fechar grupo, porque as coisas eu esqueço muito rápido. Aí eu anoto no papel e perco o papel. É sempre assim. Entendi. Tem alguém que está com algum... Gabriele. Fala, Gabriele. Esse negócio do cronograma. Precisa mesmo fazer esse cronograma, porque vai que a pessoa só... hoje eu vou fazer o projeto de pesquisa, vai lá e faz tudo logo de uma vez, sem cronograma nem nada. Mas a pesquisa, por exemplo, vocês vão fazer um projeto dizendo que vão pesquisar determinada coisa. Vocês não vão precisar pesquisar essa coisa, mas vocês vão precisar dizer que querem pesquisar e como que vão pesquisar e quando que vão pesquisar, entendeu? Então, tipo assim, vocês vão criar um planejamento fingindo, é óbvio que vocês não vão fazer não vão executar, mas o planejamento vocês vão fazer. E isso é fato, né? Então, é preciso, assim, do cronograma. Por conta disso, né, que eu estou falando. Pode explicar essa parte do cronograma de novo? Eu não entendi muito bem. Vou voltar, está na projeção, não está. Aqui seria o cronograma, vocês estão vendo, não é? Então, o cronograma, eu tenho que pensar sempre nas minhas ações do projeto. O Thiago, é Thiago, né, que você falou? É. Tu já pensaste no teu tema? Um pouco. O que seria, então? Você quer que eu fale mesmo? Claro. É porque usando o teu... A menos assim, que não queira de jeito nenhum, mas assim, usando um exemplo, tanto pode ser que te ajude, quanto vai ajudar o teu colega, entendeu? Sim. Eu pensei em fazer sobre buracos negros. Tá, beleza. O tema dele seria buracos negros. Aí,
a tua questão de pesquisa, o que seria? Tipo assim, o que eu quero saber de buraco negro e por quê? O que eu quero saber, que você está perguntando? É. Tipo assim, qual seria o foco da pesquisa? Mas é o que eu estou te perguntando, né? Por que alguém quer saber sobre buraco negro? Então, o que a pessoa quer saber em relação ao buraco negro? Os buracos negros existem, afetam, entendeu? Tipo, tem que ter alguma coisa nesse sentido para transformar isso em pergunta, entendeu? E virar o teu problema ou a tua questão de pesquisa. Eu não tenho como saber se as pessoas vão querer ou não saber isso, mas o que eu quero saber é como a gravidade afeta o espaço. Tá, mas assim, tu não tens, nunca a gente vai ter uma garantia de que as pessoas vão usar o que a gente pesquisa. Mas a gente tem que ter uma garantia, a gente precisa declarar que a justificativa vai ter essa parte, a gente precisa meio que assim, convencer de maneira muito breve que aquilo é importante para a sociedade. Entendeu? Uma pesquisa, não existe pesquisa científica que a gente não apresente uma justificativa da importância dela. A gente nem deveria fazer essa pesquisa, ela não tem que ter recurso público se ela não conseguir dizer que tem uma importância para a sociedade, qual seria essa importância. Eu não estou dizendo que aquilo realmente vai acontecer. Por exemplo, quando eu fiquei no meu mestrado, eu fiquei assim, eu quero fazer coisas que ajudem os professores de direito a atuar com estudantes dentro da rede federal, dos institutos. Eu vou garantir que algum outro professor vai usar? Não. Mas eu tenho que dizer, qual é a importância disso? Então, tem alguém pesquisando sobre a importância de metodologia do ensino de direito no Instituto Federal? Aí eu fui lá e busquei os textos das pessoas. Nos textos delas, elas diziam algumas coisas e apresentavam dados dos alunos. Os alunos interagem mais, os alunos evadem menos, as notas melhoram. Aí eu fui lá e fiz a pesquisa com os meus alunos, ou alunos do Instituto Federal do Acre, que na época eu era professor lá. Aí pesquisei, aí os alunos diziam assim, as aulas de direito são muito chatas, não sei o quê. Aí eu olhava as notas, aí eu pesquisei também os documentos, diários de classe, aí eu olhava as notas dos alunos, baixas também, reprovação e por aí vai. Entendeste? Então, tudo isso aí compôs a minha justificativa da pesquisa. Eu consegui demonstrar, não estou garantindo que ninguém vai usar, mas que aqui tem importância de fazer, tem, porque senão eu nem seria patrocinado, né, naquela pesquisa. Aí, no teu caso do buraco negro, tem que achar assim, buracos negros são um problema para a sociedade? Aí tem que começar pensando assim, são um problema, mas em que eles causam problema? Aí tem que chegar, né, a essa questão. Aí tem que dizer assim, é bom estudar buracos negros porque existe uma teoria tal... Perdão? Na verdade, o que eu quero pesquisar é o contrário do que você falou. É? Aham. Tá, mas seria o que, então? Os benefícios poderiam ter o uso deles. Entendi. Não, beleza. Mas tu entendeste a lógica, né? Que, tipo, eu tô só... Eu nem sei, né, do teu conteúdo. Mas o que eu tô tentando te explicar é isso. Pode ser qualquer tema, mas desde que você consiga demonstrar uma importância social, os benefícios. Mas aí, então, alguém em algum lugar escreveu que existe benefício de buraco negro. Entendeu? Aí tu tem que começar trabalhando nessa perspectiva. Por exemplo, a tua pergunta de pesquisa seria nesse sentido já, quais benefícios podemos obter a partir de maior conhecimento sobre buracos negros? Isso aí já é uma questão de pesquisa. Desde que o teu trabalho, o teu projeto vá trazer gente que pesquisou sobre buraco negro, quais seriam esses benefícios, né? Que tu não vai testar tudo, mas tu vai relacionar, dizem que buraco negro faz isso aqui é bom para a sociedade, entendeu? Essa seria a lógica da coisa. Beleza? Então, tipo, teria o tema dele, buracos negros, teria a questão de pesquisa, quais seriam os benefícios, hein? Aí pode ser um benefício muito mais focado, né? E aí depois da questão de pesquisa, ele tem que ter uma hipótese. Aí tem uma hipótese que buracos negros beneficiam nisso, naquilo. Aí como é que eu vou testar essa hipótese? Aí tem que ver, existe uma metodologia para testar benefícios de buraco negro? Quais são esses instrumentos que me permitem testar essa metodologia? Entendeu? Aí é mais ou menos assim que vai chegar o teu projeto. O teu projeto ele vai ter fases. Essas fases a gente normalmente relaciona aqui nessa coluna
esquerda do que está aparecendo na tela de vocês, e essas fases são executadas ao longo de um determinado período, seja semana, dia, mês, ano, alguma coisa assim. Aí você tem que marcar um X aqui, ó, discussão teórica em função da determinação dos objetivos. A pessoa fez em janeiro lá de 2012, sei lá. Aí depois ela começou a análise e interpretação lá em maio de um ano. Aí depois ela começou a escrever a monografia no mês de junho. Ela revisou no mês de julho. E aí, nos meses finais, ela divulgou os resultados e fez a defesa dela, né? Porque os trabalhos científicos a gente defende, a gente apresenta para doutores, aí eles avaliam e por aí vai. Entendeu? Então, o cronograma é isso, normalmente um quadro, normalmente uma tabela que vai trazer as fases, etapas, junto com os prazos ou os períodos em que eu vou executar. Diga, Silvana. Professor, assim, eu já fiz o meu projeto, o projeto 1, né? Aí, se eu mandar lá no Moodle e o senhor ver lá que não ficou muito bom, o senhor manda fazer de novo, porque eu acho que não ficou muito bom. Não seria mandar fazer de novo, seria corrigir na etapa 2. Aí na etapa 2 teria que vir com os pedidos de correção. Tá. Professor? Fala. Então, pelo que eu entendi, é para a gente fazer uma pesquisa que a gente vai escolher um tema que vai gerar um interesse para uma questão, por exemplo, que nem o Thiago falou, os benefícios do buraco negro, é isso? Só que cada tema vai ser dentro do que a pessoa quer. Aí ela vai pensar qual seria o problema, qual seria a hipótese, qual seria a metodologia que ela vai utilizar, qual o cronograma de execução, a revisão da literatura seria, ela vai ter que buscar na internet textos sobre buraco negro e benefícios, e por aí vai. Alguém manda lá no grupo a avaliação do formulário do nosso encontro de hoje, beleza? Aí a gente faz o seguinte, hoje ficou um pouquinho mais longo, que o objetivo meu era realmente repassar mais sobre o conteúdo, e aí a aula que vem a gente fica mais livre para, inclusive, conseguir tirar dúvidas, porque aí você já tem entregado a etapa 1, vocês meio que já têm batido cabeça para conseguir entender um pouco. Tudo bem? Então, mandem aí no grupo o formulário, e aí a gente encerra por aqui o encontro de hoje, que está dando agora umas 2 horas, a gente começou com um pouquinho de atraso, e aí eu fico só com os estudantes que querem tirar algum tipo de dúvida, beleza? A partir de agora, mandem o formulário, avaliem, preencham, por favor, e eu fico com os estudantes que querem tirar a dúvida, conforme estejam com a mão levantada, se houver, né, também. Se não houver dúvida também, aí ficam liberados, podem ir para o almoço, que agora já passou das 11 horas aí, não é?